escola, antes de mais nada, é escolhida a comissão, e dentro dessa comissão é escolhido o coordenador desse projeto. Então, uma das coisas assim, que eu posso destacar é, sempre que houver um projeto, um trabalho, uma pesquisa, palavra, né? Não interessa, mas o que for ser realizado na escola, assim, eu sempre destacar um coordenador, porque esse coordenador vai fazer, né, o intercâmbio de todos os segmentos da escola e vai fazer o fechamento. Nesse projeto que a gente vai apresentar hoje, não foi diferente. A nossa coordenadora desse projeto, então, a professora Carmi Wildner, que hoje então vai apresentar o plano anual de gestão da nossa escola, o qual, assim, nós muito, né, nós fomos convidadas, e a gente também quer agradecer todo o pessoal da 36ª CRE de Juí, da região, que nos, assim, ampara sempre, né, desde o pedagógico, financeiro, nossa, administrativo, enfim, né? E também colocamos aqui que não é por ser uma escola pequena que a gente não tenha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas coisas para fazer do que uma escola grande ou uma escola que, né, que vocês pertencem. Os problemas são, né, meio parecidos, a gente trabalha, né, mas assim, em prol da educação, né? Então, com vocês, a professora Carminha. Boa tarde. Eu não trago intenção de apresentar nada de novo, apenas socializar uma prática que deu certo e que nos instiga a continuar pensando nessa forma de planejamento participativo, a elaboração do plano anual da escola a partir do diagnóstico construído nos 2 anos anteriores no sistema SEAD. A nossa escola se localiza num contexto de alegrias e dificuldades, como todas as escolas de vocês. E é nesse contexto que nós olhamos ela para construir o planejamento. O caminho nos foi facilitado porque, quando chegou a proposta da construção deste plano, nós estávamos repensando nosso próprio projeto político-pedagógico. Então, já estávamos convidando os segmentos a olharem o planejamento da escola, a revisarem esse planejamento e a propor novos olhares, a propor novas ações, novos momentos de reflexão que nos permitissem reconstruir esse planejamento então. Também foi muito importante a formação com as professoras Carmen e Guilherme, da SEDUC, que estiveram em Juí, trabalhando SEAP nesse entendimento de avaliação institucional e emancipatória. Foi um momento que nos clareou, que nos encaminhou possibilidades, que nos permitiu tirar dúvidas e que nos desafiou a voltar para a escola e propor para os outros professores e para os segmentos outros da comunidade escolar comprarem junto conosco essa ideia de construirmos um plano, então, a partir do que já tínhamos apontado no diagnóstico. E, além disso, também contribuíram muitas formações, em especial do GT de gestores, organizadas pela 36ª Coordenadoria, e com a interação com o Juí, através da mediação da professora Isilda. A formação continuada que a escola elabora, a temática das formações, também contribuiu para que as reflexões acontecessem e para que nós nos conduzíssemos de forma satisfatória à elaboração desse plano. E, além disso, contribuíram também os sonhos, as histórias, as leituras individuais e do próprio coletivo, do grupo que compõe essa comunidade escolar. E os próprios elementos que nós já tínhamos do diagnóstico anterior. Como estávamos repensando o projeto político-pedagógico, nós partimos para a organização do momento pedagógico, onde nós mais diretamente refletiríamos sobre o projeto e o que é que nós queríamos a partir desse projeto. Então, olhamos novamente
que possibilidades nós tínhamos a partir do que a escola já tinha de projetos organizados. Há alguns anos nós já trabalhamos em torno da promoção da paz na escola. E esse ano decidimos, a partir do que nós tínhamos registrado de necessidades e sonhos do ano passado, trabalhar com o projeto Valorizar o Ser, nos referindo ao sujeito, criança e adolescente, resgatando o ser e aí nos referindo a ações e atitudes, criança e adolescente. Por quê? Porque nós víamos que as nossas crianças não brincavam mais e não sabiam mais brincar de forma satisfatória, de roda, de brincadeiras infantis. E os adolescentes estavam muito mais ligados às mídias, em especial às músicas, com letras que não nos remetiam mais com alegria ao contexto de adolescente e jovem. Aí a educação infantil e os anos iniciais investiram, a partir do início do ano, em brincadeiras, em resgate da história da criança a partir de rodas cantadas, na educação infantil nos anos iniciais. E os anos finais, então, localizaram um olhar sobre o adolescente que está lá conosco a partir da mídia, em especial as letras das músicas. E continuamos trabalhando a cultura da paz, a preocupação com o meio ambiente, o projeto de leitura, que ele é bastante recheado, com sacola de leitura, com mala encantada, com hora do conto especial. A prevenção às drogas, que é um projeto que caminha junto na escola, saúde, a prevenção escolar. E também reforçamos a parceria escola-família, que foi o que nós nos propusemos a partir do movimento pela aprendizagem iniciado há uns anos atrás. Estreitamos esse olhar sobre a parceria escola e família, propondo momentos, então, onde a família socializa junto conosco na escola, suas angústias, troca experiências conosco, nós a escutamos e eles nos escutam também. E a partir desse olhar, então, todo, organizamos, como eu falava antes, essa reunião pedagógica, e para desafiar os nossos colegas professores, que foi o segmento que primeiro reunimos para conversar sobre o plano, a pensar, a planejar esse plano a partir também do material que nos foi trazido pelas professoras Carmen e Guilherme naquela formação. E destacamos que seria necessário planejar para organizar e dar transparência ao trabalho, articular ações, superar a fragmentação das ações, o imediatismo, rever concepções arraigadas e construir novos entendimentos para melhorar a nossa própria prática. E para olharmos desta forma, refazer o projeto político-pedagógico, nós passamos a nos perguntar primeiro, que escola eu quero? E aí nós nos permitimos responder de forma individual, em dupla, em grupos que foram organizados de forma livre nesse primeiro momento. Que sujeito eu desejo formar nessa escola? Como eu, professor, me vejo nessa escola? Qual a importância da família nesse local? E nós temos uma demanda, que é nos preocupar com aqueles alunos que deixaram a escola, em especial os que saíram da rede estadual e foram para a municipal, que foi um número significativo. O que fazer para reconquistá-los e como mostrar a escola diferente para eles, para reconquistá-los da nossa escola. E a partir disso nós propusemos ao grupo de professores pensar nos princípios norteadores desse projeto de forma livre, sem embasamento teórico nesse primeiro momento, repensar a metodologia, que tipo de gestão interessava, a própria avaliação e todos aqueles princípios que vão nortear esse projeto. Num segundo momento, depois que fizermos essa reflexão também com os pais, com os alunos, nós vamos propor um próximo desafio, que daí vai ser buscar na teoria os pensadores e as teorias que vão nos apoiar na prática a qual nós vamos nos propor. Nós vamos estabelecer, então, em conjunto, essas práticas que nós queremos, que princípios queremos, e a teoria precisa nos respaldar, então, nessa prática. E, em seguida, passamos a conversar com grupos de pais nesse momento da elaboração do nosso plano. Pelo pouco tempo que nós tivemos, nós não fizemos as mesmas assembleias que nós fizemos nos momentos do diagnóstico, que nós tivemos um tempo maior. Dessa vez nós reunimos os que já estavam mais próximos,
próprio CPM, que é mais frequente na escola, os alunos que estão há mais tempo na escola foram ouvidos, e nós tínhamos anotações e registros de falas corriqueiras, ou de momentos em que não tinha fala expressa, mas havia um contexto, uma situação que podia ser analisada, e também nos serviria então de suporte para pensar de uma forma mais próxima da realidade que nós temos e daquilo que nós queríamos atingir, do objetivo que nós queríamos a partir da elaboração desse plano então. E esse foi um desafio bastante interessante, porque muita coisa veio à tona daquilo que estava subentendido, ficou mais claro. Algumas pessoas que não se permitiam conversar sobre as situações passaram a expressar sua opinião também, nos trouxeram bastante recurso então para repensar. No momento então da elaboração do plano, nós decidimos que como objetivo nós queríamos reorganizar as dimensões, tanto a pedagógica quanto a administrativa e financeira, para concretizar então aquelas propostas que nós vamos expressar no projeto político-pedagógico. Nós precisamos dar conta delas através da participação efetiva da comunidade no processo escolar. E a justificativa que nos levou à elaboração desse planejamento foi que, frente ao diagnóstico que nós já tínhamos, nós sentimos a necessidade de readequar os espaços, reconsiderar as nossas práticas, revendo nossas posturas, porque precisamos assegurar a qualidade da educação e da escola que nós queremos. E também promover a aprendizagem e a formação cidadã do sujeito, que no caso é nosso aluno. E além disso, para assegurar a qualidade desejada, nós partimos então para a reconstrução do PPP, dessa reconstrução para monitoramento, avaliação e a socialização das ações e das práticas, bem como dos setores escolares, e isso nos facilitaria a elaboração desse planejamento. Na primeira dimensão, então, aí já nos remetendo diretamente à proposta de elaboração do plano de ação da escola, naqueles elementos que o SEAP nos propunha. Nós decidimos monitorar 80% das ações nessas três dimensões, porque nós entendemos que efetivamente 20% está monitorado e alguns setores não conhecem ou não acompanham 80% das ações. Precisamos, então, tornar mais público o funcionamento desses três setores. E as ações que nós estabelecemos, então, para dar conta disto, é a adequação do calendário de reuniões pedagógicas, uma ao mês. Nós não conseguíamos fazer exatamente uma ao mês, uma por bimestre, pela rotatividade dos professores, pelo envolvimento ou não de um grande número de professores, mas o desafio estava lançado, de organizarmos sistematicamente uma reunião para dar conta da demanda a qual nós havíamos nos proposto. A participação do Conselho Escolar e do CPM na prestação de contas da escola. Nós queremos um CPM e um Conselho Escolar mais presentes antes do só confirmar uma prestação, do só confirmar uma ação da escola. Nós queremos eles participando do pensar as ações e as propostas, da elaboração e do finalizar também. Para isso, nós vamos nos valer do material oferecido pelo MEC, que é aquele de fortalecimento dos conselhos escolares. A elaboração do quadro mensal de reuniões de forma mais eficiente do conselho, a construção do mural de divulgação, então, das nossas propostas, a parceria com as instituições da comunidade, e o trabalho com os líderes de turma, que já começou a acontecer, para que, de forma mais efetiva, nós divulgássemos, então, essas ações. Quanto ao espaço físico da escola, nós também nos propusemos a revitalizar, a olhar de uma forma mais humana esses espaços todos, compreendendo que qualquer sujeito que adentre a nossa escola precisa compreender o que acontece em cada um dos espaços e entenda esses diversos espaços como sendo parte de um espaço único que é a escola. Já acontecem nesse contexto mutirões que continuam acontecendo, a própria reorganização dos espaços, tornando eles mais alegres, e onde a convivência interpessoal também seja mais agradável, e o cuidado que toda a comunidade deve ter, então, com esse próprio espaço físico.
Quanto à reorganização do ambiente que a dimensão 3 nos propunha, nós também nos desafiamos a reorganizar 70% desse ambiente, promovendo o envolvimento e o comprometimento dos sujeitos. Momentos de reflexão que já aconteciam e continuam acontecendo, dinâmicas para melhorar o relacionamento, então, uma oficina no laboratório de informática para incentivar o uso e o repensar das tecnologias que já está acontecendo na escola, oficinas de reciclagem ampliadas, então, para alunos, pais, professores e funcionários, para melhor selecionarmos e cuidarmos do meio ambiente, a própria exposição do regimento, do Estatuto do Conselho Escolar. E, além disso, reuniões com segmentos da comunidade escolar para discutir as taxas que eram discutidas de forma muito mais séria pelos professores. E nós precisamos ampliar essas discussões com os outros segmentos para socializar o entendimento que cada um tem e cada um refletir na importância delas nessa caminhada, então. Campanhas para estimular o sucesso dos alunos na escola e também ampliar a adesão ao consumo da merenda, que de um ano para o outro nós percebemos o aumento do consumo dos industrializados, em especial da batata chips, e o menos consumo da merenda escolar. Já estamos tendo êxito, que os alunos deixaram de comprar tanto, de trazer de casa tanta merenda industrializada, tanto alimento industrializado, e se dispuseram a aceitar o desafio de provar uma colherada por dia de cada um dos alimentos que era servido. Estimulados, eles já estão aderindo a essa campanha, então. Na dimensão 5, que nos convidava a repensar a formação dos profissionais, nós nos desafiamos a ampliar em 50% a participação do corpo docente nas formações, porque tínhamos no ano para cá também uma diminuição dessa participação. E através de campanhas, então, junto aos próprios professores, nós estamos tentando ampliar a participação de todos nessas formações. E o estímulo também, através de uma campanha, a construção da escrita pelos próprios professores, a partir dos temas das formações. Para tratar, então, da importância de se ser autor da sua própria prática, autor do seu trabalho e repensar a partir disso. E o primeiro desafio é escrever sobre leitura, a partir do contexto em que cada um se forma leitor e das vivências e experiências que são trazidas pelos sujeitos, da ida da sacola de leitura com leituras para os alunos e para a família, e o registro que a família faz da devolução, então, dessa sacola. Na 6ª dimensão, que nos chama para refletir sobre as práticas pedagógicas e avaliação, foi a dimensão que mais tempo nos tomou nessa discussão, que mais demanda tinha para ser refletida, repensada, e que mais nos trouxe ações para serem executadas. Nós decidimos, então, implementar em 50% a participação efetiva de todos os segmentos na comunidade escolar. E a instituição de práticas democráticas para assegurar a melhoria da qualidade. Nós pretendemos definir os espaços de prática e não apenas formalizá-los. Isso entendemos conselho escolar, CPM, os grêmios estudantil e outros momentos onde se pode participar das decisões da escola. Os pais da nossa escola também delegavam aos professores o pensar, o criar ações e dar conta dessas ações. E nós queríamos uma participação mais efetiva deles também desde o início. E aí nós partimos do princípio de que participação é partilha de poder, a partir do que nos diz Henrique Faro. E a primeira ação ela já estava acontecendo há um tempo, que é então a reelaboração do projeto político-pedagógico, aí também focando que participação, para nós também precisava ter um entendimento que nos traz Gadotti, que ele precisa sair da participação para que ocorra a transformação a partir desse investir da participação de todos. E as articulações de todos os planos que acontecem no trabalho do professor com o próprio PPP. Não é que isso não acontecia, isso já acontecia, mas nós nos permitimos repensar e reolhar esses planejamentos para que eles fossem melhor executados. E as próprias
práticas inclusivas, as práticas de interdisciplinaridade, ampliar o projeto de leitura, os momentos de olhar os alunos com defasagem. Todos esses momentos nós nos permitimos rever para replanejá-los. A articulação das atividades culturais, a reativação do Grêmio Estudantil que está apagado, o estímulo à participação nesse Grêmio em fóruns exteriores, que alguns grupos já participam, mas nós precisamos ampliar. A criação de assembleias, incentiva práticas inovadoras de pesquisa, tanto de alunos e professores, uma maior socialização desse PPP, depois de elaborado de forma participativa, e a implementação da prática da autoavaliação em todos os setores, que já acontece, mas não há uma socialização dessas autoavaliações. A participação mais efetiva dos alunos no rever a avaliação, a reestruturação das próprias práticas, entendendo o sofrimento do professor em relação a pontuar notas e conceitos, mas a partir desse considerar o sofrimento, nós nos permitimos repensar práticas mais dinâmicas e que atendam mais ao jovem que está hoje na nossa escola. Ampliar a divulgação dos índices, rever e reelaborar as normas de convivência na escola. Aí nós iniciamos uma ação no início do ano, onde os anos iniciais passaram a elaborar as suas normas a partir de experiências que eles viviam no cotidiano da escola. Aconteceu uma briga, o professor parava para uma reunião. Que norma cabe aqui? Que regra cabe aqui? E a partir dessa participação deles, fazer uma reconstrução e elencar novas regras de convivência. E a implementação das práticas de justiça restaurativa para a construção mais efetiva, então, dessa paz na escola, que já acontece no pensar a partir de reuniões que a coordenadoria organiza. Nós entendemos, então, que nós precisamos passar desse entendimento de participação como mera presença na escola, como nos ensina a Luísa Luque, e a partir disso, ter uma participação efetiva dos pais e de toda a comunidade do entorno também na nossa escola. Obrigada pela atenção de todos. Nós é que agradecemos, Lúcia e Carmi. Nós entendemos que não deve ser muito fácil, né, para vocês enfrentarem público assim que vocês não conhecem, mas tenho certeza que colaboraram muito conosco e com as práticas que vocês acabaram se vendo também na descrição da escola Nossa Senhora da Penha. Então nós queremos muito agradecer a Lúcia e a Carmi, que a colega Débora então vai fazer a entrega de uma recordação deste momento, né, para que vocês então levem, além dos nossos agradecimentos, esse símbolo de que vocês participaram e dividiram conosco uma realidade vivida por vocês e que não é simples e nem é pequena. Ela é muito significativa porque ela concretiza, né, um fazer e uma utopia. Já falávamos ontem das utopias, quanto é importante falar das utopias. Então, muito obrigado em nome da Secretaria, muito obrigado à coordenadoria que também viabilizou a vinda de vocês. E a gente convida vocês, então, a participar da plenária para que a gente possa, então, desenvolver o painel. Muito obrigada. Uma salva de palmas novamente. Um lembrete, gente, algumas bolsas estão bem sentadas e alguns estão meio apertados. Então, assim, ó, se vocês puderem assim, liberar algumas cadeiras mais nas pontas, para que... Não, é que agora a gente colocou, só que aqui na frente fica muito desconfortável para as pessoas. Então, se vocês liberarem algumas, né, a gente, isso é sucesso, né? Isso é sucesso do painel. Nós estamos muito felizes que está bem procurado o painel. Relembrando, gente, o nome desse painel, né, é a avaliação institucional e da aprendizagem na perspectiva emancipatória. Então, vocês perceberam que no início do painel a gente deu uma intensificada na questão da avaliação institucional, porque entendemos que ela não está descolada com esse outro processo que os painelistas vão fazer o enfoque mais direto. Lembrando de que a gente não tem ilhas, né? Ou a gente acredita no processo emancipatório para o sujeito na gestão, ou não adianta lá na sala de aula eu imaginar que o meu aluno vai ser avaliado de forma emancipatória se o projeto de gestão não é assim.
Nossa primeira painelista será a professora Gelsa Kimislik, professora licenciada em matemática pela URGS, tem mestrado em matemática também pela URGS e doutorado em educação também pela URGS, tendo realizado estágio de pós-doutoramento na Universidade de Madrid. É professora titulada do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e editora da revista Educação Unicinos, vinculada a essa instituição. Realiza pesquisas na área de educação, com ênfase em estudos sobre educação matemática e educação do campo. Editora da revista Educação Unicinos e é bolsista de produtividade da CNPq e lidera o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação Matemática e Sociedade, que integra o diretório de grupos de pesquisa dessa agência de fomento. Professora Gelsa, um prazer recebê-la. Contamos na mesa também agora com a colega Débora, que vai nos auxiliar neste momento. Então, a professora Gelsa terá 40 minutos para então fazer essa primeira abordagem. Fique à vontade. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Posso falar nesse tom mesmo? Então, inicialmente eu quero agradecer, e isso não é um agradecimento formal, é um agradecimento mesmo à Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul pelo convite para participar desse evento. E esse agradecimento também tem muito a ver com essa apresentação que nós acabamos de ouvir das colegas de Juí. Eu fiquei assim... Bom, primeiro eu já me entusiasmei muito com essa sistemática de apresentação das boas práticas, porque eu estou convencido que é por aí que as coisas caminham. É quando a gente vê, quando a gente pode escutar colegas que fizeram, não só pensaram em fazer, e foram bem-sucedidas. Então eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Eu tenho certeza que o nosso debate, que vocês trouxeram aqui, não só será inspirador, mas será muito fortemente discutido com todos nós. E estar aqui me possibilita compartilhar algumas reflexões sobre o tema dessa mesa e, de modo mais amplo, sobre educação, que vem tecendo ao longo de minha trajetória de professora e pesquisadora. São reflexões nascidas da prática, no chão da escola, e a elas dirigidas. No entanto, isso não implica que eu tenha aqui qualquer pretensão de indicar caminhos para as complexas questões envolvidas na avaliação institucional e na avaliação da aprendizagem. Não só por sua complexidade, mas também por entender a contingência dos processos educativos e, portanto, acreditar que esses caminhos somente poderão ser construídos e experimentados coletivamente, como nós vimos hoje aqui com as colegas de Juí, exatamente por aqueles que em cada espaço-tempo ensinam e aprendem. Minha exposição tem, portanto, um enfoque analítico e não prescritivo. Meu propósito é situar as duas dimensões da avaliação, a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem, nas suas implicações com o mundo de hoje e com os processos através dos quais nos educamos e educamos os nossos alunos. Fui buscar como ponto de partida para a minha análise o conhecido livro Império, escrito por Hardneck. Os autores iniciam essa sua obra explicando que isso que estavam nomeando por império
e eu cito agora, está se materializando diante dos nossos olhos, pois vimos testemunhando uma globalização irresistível, de trocas e irreversível, de trocas econômicas e culturais, que instituíram uma ordem global, uma nova lógica e estrutura de comando. Em resumo, uma nova forma de supremacia. E Hardnelli, ao fazer isso bem no início do livro, quando eles vão situando o leitor em toda a discussão que vão fazer ao longo das centenas de páginas do seu trabalho, eles são enfáticos. O império é a substância política que, de fato, regula essas permutas globais. O poder supremo que governa o mundo. Como mostram os autores, esse poder supremo acabou por misturar as divisões espaciais entre primeiro, segundo e terceiro mundo. A qualquer momento, nos deparamos com o primeiro mundo no terceiro, o terceiro no primeiro e o segundo, segundo eles, a bem dizer, em parte alguma. Passados quase 15 anos desde sua publicação, a obra Império segue sendo uma referência para entender a configuração do mundo de hoje. Configuração na qual o econômico, o político e o cultural, e também, por que não dizer, o educacional, cada vez mais se sobrepõem e se completam um ao outro. Esta atual configuração do mundo, de caráter global, é regida por uma lógica, por uma racionalidade bem específica. Uma lógica que é da ordem do econômico e do político, mas se estende às demais instâncias das nossas vidas, em particular a educação. E como podemos caracterizar essa lógica que rege este nosso mundo globalizado e que tem sido nomeada de lógica neoliberal? Como aprendemos com os grandes pensadores da contemporaneidade, nessa lógica neoliberal, o jogo econômico muda de ênfase. Da produção de bens, a ênfase passa a ser para o consumo. Mais precisamente, a competição pelos consumidores. A sociedade neoliberal é uma sociedade sujeita à dinâmica da concorrência. Uma sociedade na qual o indivíduo passa a ser encarregado da sua própria vida, de sua aprendizagem, de seu trabalho, de seu sucesso. Este é o mundo globalizado onde vivemos, no qual impera o individualismo, a competição, onde continuamente nos sentimos convocados a sermos empreendedores de nós mesmos. O desejável dentro dessa lógica é que cada um de nós se torne competitivo, muito competitivo. Faça investimentos em si mesmo, se assuma como responsável pelo seu próprio destino. E é importante que se diga, essas ideias, esse modo de conceber como se deve estar no mundo, como se deve ser, estão de tal modo presentes nas diferentes esferas da vida social que acabam por ser naturalizadas, tomadas em geral como verdades inquestionáveis, as quais então, pela nossa própria vontade, nos curvamos. Então nós aparentemente não as questionamos e nós passamos a desejá-las. Como sabemos que a educação é deste mundo, que a educação está intrinsecamente ligada às coisas deste nosso mundo, cabe perguntar então sobre como esta lógica neoliberal está operando nossa seara. Mais especificamente, como nesses tempos de globalização neoliberal, a avaliação institucional
e da aprendizagem estão sendo concebidas, estão sendo implementadas. E este é o tópico que a seguir abordarei. Muitas vezes me pergunto se as crianças e os jovens de hoje, assim como não conseguem imaginar como era a vida na Terra antes do celular, antes da internet, como disse uma criança de 5 anos para a sua avó, vó, tu é do tempo dos dinossauros, né? É isso. Essa é a ideia, né? Então, eu fico me perguntando se essas crianças que nem conseguem imaginar o que era o mundo sem a internet, sem o celular, por exemplo, chegam a pensar, se essas crianças e jovens chegam a pensar que houve um tempo em que não existiam no âmbito da educação as avaliações de larga escala, como, por exemplo, a Prova Brasil, em nosso país, e o PISA no âmbito internacional. Se essas crianças e jovens chegam a pensar que houve um tempo em que a palavra Olimpíadas dizia respeito somente às Olimpíadas que há tantos séculos tiveram seu início na Grécia e que a cada 4 anos reuniam e ainda reúnem em uma competição atletas das mais diversas modalidades de esportes. Um tempo em que não existiam as Olimpíadas de Matemática, por exemplo. Os nativos desse mundo neoliberal globalizado, mais do que nós, seus professores, são levados a pensar que as avaliações de larga escala sempre estiveram aí, que elas se constituem uma única possibilidade para avaliar o assim chamado rendimento escolar. Consequentemente, a única possibilidade objetiva de avaliação que pode oferecer elementos para subsidiar os governos na criação de políticas públicas que conduzam a uma educação de qualidade. Mas a história da educação nos ensina que isso das avaliações de larga escala é algo muito recente, que nem sempre foi assim. Está aí um exemplo da importância de nos voltarmos para a história para entender o nosso presente, para ver que nem sempre foi assim e tampouco precisa ser assim daqui para frente. Quero deter-me um pouco nas avaliações de larga escala que vêm sendo realizadas nacional e internacionalmente no âmbito da educação. Mas, preliminarmente, para falar disso, para falar dessas avaliações, é preciso mencionar uma sigla, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Organismo internacional que tem dado as diretrizes para a educação no mundo. Diretrizes que, por sua vez, estão alinhadas com as formulações do Banco Mundial. É interessante observar que está naturalizada esta ideia de que seja um banco, e ainda mais, um banco mundial. Um organismo que tome a si a tarefa de dizer o que e como devemos educar as novas gerações do mundo. Mas é isso que ocorreu, por exemplo, quando o Banco Mundial, recentemente, em 2011, deu a conhecer o que chamou de Estratégia 2020 para a Educação. Aprendizagem para todos. Investir nos conhecimentos e nas competências das pessoas para promover o desenvolvimento. É interessante observar como nesse título pomposo se fazem presentes expressões que antes eu referia como expressão da lógica neoliberal. O
da minha análise não será examinar esses organismos internacionais vinculados diretamente à área econômica que têm assumido um lugar central nas formulações dos caminhos da educação, em particular das avaliações de larga escala. Então, eu não vou me deter a fazer essa análise específica desses organismos. Tampouco enfocarei essas avaliações de larga escala que eu chamei por dentro, isto é, pelos procedimentos de produção de suas amostras, pelo tipo de questões que formulam, pelos conteúdos nelas envolvidos. Muitos são os pesquisadores do Brasil e também do exterior que têm se dedicado a isso. Minha análise afasta-se também do banco, só estou dizendo o que eu não vou fazer, né? Se vai sair algo no momento, vai sair algo que eu vou, né? É isso aí. Minha análise, eu fui depois fazendo uma autocrítica do meu texto, pensei, bom, não, isso não, aquilo, bom, e aí, tá, eu espero que vai chegar. Minha análise afasta-se também de discussões como as que ocorreram no início de 2013, quando o Ministério de Educação do Brasil criticou, por uma crítica oficial, o primeiro lugar no ranking do PISA de 2009, ocupado pela China. Porque aquele país, que, como nós sabemos, tem bem mais de 1 bilhão de habitantes, é 1.3 bilhões, em torno disso, selecionou para participar dessa prova de 2009 apenas 29 escolas de Xangai. E tem muita gente tem feito a comparação que é a São Paulo deles, né? É a cidade mais industrial, é a área mais potente em termos de indústria. Então, 29 escolas, que é uma cidade, então, considerada uma das mais importantes do país, e o nosso Ministério ainda dizia, só tem 30 milhões de pessoas em Xangai, enquanto eles têm mais de 1 bilhão. Então, qual era o argumento do governo brasileiro? Que isso não era justo, enquanto no Brasil, o Brasil foi representado por jovens de quase 1.000 estabelecimentos públicos, 900 e alguma coisa, públicos e privados, de municípios e bairros com diferentes perfis socioeconômicos, como indicado na escolha da amostra pelos organizadores do PISA. Corrigir esse tipo de distorção, aprimorar a definição das amostras de cada país, por exemplo, é do interesse da própria OCDE, desse organismo internacional. E é fácil entendermos o seu interesse, pois, em caso contrário, a confiabilidade do ranking fica ameaçada. E essa confiabilidade é absolutamente necessária para que o ranking ganhe legitimidade, como régua que mede e depois hierarquiza países e regiões. Vocês vejam que a matemática, nessa lógica neoliberal, a área da onde eu tenho vínculos, né, ela está desempenhando um papel bastante potente nas argumentações nas quais se apoia essa lógica neoliberal. Voltemos agora para o Brasil. E consideramos como exemplo uma das avaliações de larga escala que vem sendo feita. E eu escolhi como esse exemplo a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, conhecida como Prova Brasil, que eu acho que é uma prova que todos, mais ou menos, com mais ou menor intensidade, tem algum tipo de conhecimento. Então, essa prova, que é aplicada a cada 2 anos aos alunos de 5º e 9º ano do ensino fundamental, e tem como critério ser aplicada em escolas que possuem no mínimo 20 alunos matriculados nesses anos avaliados. E abarca as áreas de português e matemática, já está anunciado que vai abarcar também a área de ciências. Em cada uma dessas áreas, no respectivo nível de escolarização, as provas abarcam questões que avaliam a competência dos alunos frente a um conjunto
de descritores. Como é fácil deduzir, são esses descritores que, ao fim e ao cabo, estarão no cerne do currículo de cada escola, de todas as nossas escolas, por mais diferentes que elas sejam, por mais diferentes que sejam as regiões do país continental onde se encontram, por mais diferentes que sejam as experiências das crianças e jovens que ali estão. Estamos diante de um processo de homogeneização, de implantação do currículo nacional. Os PCNs não conseguiram concretizar. Como professores, somos levados a envidar todos os esforços para que os nossos alunos saiam bem na Prova Brasil. E também na Avaliação Nacional de Educação Básica e na Avaliação Nacional da Alfabetização, porque são essas três instâncias que compõem o bem conhecido por nós SAEB. Sendo que esse, por sua vez, subsidia o IDEB, também nós todos conhecemos, que é calculado, conforme expresso no site do INEP, a partir de dados da evasão escolar. Bom, você sabe muito melhor que eu a composição desse IDEB. O que eu quero destacar aqui é a complexa rede de avaliações de larga escala, que acabam por possibilitar algo muito caro à sociedade neoliberal: o controle. E é esse controle que funciona como um dos alicerces para que cada um de nós se sinta convocado a ser responsável pelo sucesso de sua turma de alunos. E para obter esse sucesso, é preciso que tomemos a iniciativa, nós e os nossos alunos, de seguir aprendendo por toda a vida a ser bom professor e bom aluno. Precisamos investir em nosso continuado aprimoramento, planejar nossas vidas de modo a aumentar o nosso capital humano, porque desse investimento dependerá nosso sucesso profissional, o sucesso dos nossos alunos, o sucesso da nossa escola, medido pelo lugar que ela ocupará no ranking nacional do IDEB. Ter sucesso é, em suma, ser melhor que o outro. Nossos alunos melhores que os demais. Nós mesmos melhores que os outros professores. Nossas escolas melhores que as outras escolas. Trata-se de uma corrida que será vencida por quê? Por aqueles que forem mais competitivos. Na verdade, jamais será vencida, uma vez que não existe ponto de chegada. Precisaremos, e é isso que nos cria mais voluntário desejo de seguir competindo, porque precisaremos estar sempre alertas e estar a postos para não perder a competição. Assim é que acabamos sendo capturados pelo desejo de competir, pelo desejo de aprender a competir. Uma competição que servirá para classificar os indivíduos, como nas Olimpíadas de Matemática, e as escolas do país, via o IDEB, e a educação do mundo, segundo PISA. Classificá-las para, ao fim e ao cabo, hierarquizá-las. As recompensas financeiras e ou sociais, que de diferentes formas são oferecidas para as escolas, para os professores e para os alunos que se situarem no topo da hierarquia, são então a prova, a comprovação de que vale a pena jogar o jogo da lógica neoliberal. Interrompo agora a discussão que até aqui realizei, na qual busquei destacar
Tá, me controla, porque tem algumas coisas que são democráticas, controle do tempo, a fila, né? Eu prezo a democracia. Então, por favor, tá? Interrompo agora a discussão que até aqui realizei, na qual busquei destacar 2 pontos. O primeiro deles, como no mundo globalizado em que vivemos, a avaliação que vem sendo efetivada em toda parte, toda não, quase toda, né? Aqui não precisa ser, não é em toda parte, né? A avaliação que vem sendo realizada está em completa sintonia com a lógica neoliberal que rege nossa sociedade. O segundo ponto, como as avaliações de larga escala, hoje hegemônicas, operam sobre os sujeitos escolares. E sujeitos escolares, eu quero falar nós professores, os nossos alunos, a equipe diretiva, os funcionários da escola. Capturando nossos desejos, regulando o que e como ensinamos. Ao propor esta interrupção, fui me dando conta que as reflexões que apresentei em torno desses 2 pontos podem ter conduzido a um mal-entendido. Estaria eu argumentando que tanto a avaliação institucional como a avaliação da aprendizagem não seriam importantes, seriam até mesmo dispensáveis no âmbito da educação? Para dirimir possíveis mal-entendidos, afirmo que não é disso que se trata. Considero a avaliação uma das dimensões efetivamente relevantes do processo educativo. E quero remeter às colegas que me antecederam, que com tanta clareza nos mostraram a relevância dessa dimensão, que nós chamamos 6, né, se não me engano, do processo de gestão da escola. A questão é saber como concebê-la, para que, de algum modo, possamos escapar do que ali está, criando bolinhas de fugas que possibilitem dar novos sentidos para a avaliação, para a educação. A parte final da minha exposição tratará dessa questão. E eu quero dizer que, escutando os colegas, eu tinha lido o material do SEAP, mas a apresentação da colega da Secretaria com vocês, eu ganhei uma outra visão da maior a potência disso que vocês estão fazendo na Secretaria de Educação. E foi em Nietzsche que encontrei o que era preciso para mobilizar o meu pensamento. Mais precisamente, foi a sua noção de vontade de potência que funcionou como um dos intercessores na elaboração dessas minhas reflexões finais. A vontade de potência de Nietzsche remete à vontade de crescer, de estender e intensificar a vida. É a vontade de mais, que muito lembra a pulsão de vida que anos mais tarde Freud formulou, contrapondo-se à pulsão de morte. Vontade de potência é esse impulso interior que nos faz desejar ser mais do que somos. E já percebem vocês por onde andou meu pensamento? Me dei conta de que a avaliação tem um lugar importante, central, na possibilidade de dar forma, materializar, por assim dizer, a vontade de potência. Assumir uma atitude avaliativa implica, assim como eu entendo, em pôr em questão o que fazemos, o que aprendemos, o que somos, pôr a nós mesmos em questão. Não nós em relação aos outros,
mas sim nós em relação a nós mesmos. Retornemos à escola, instituição dedicada a propiciar para as novas gerações a apropriação de um tipo particular de conhecimento, aquele que é socialmente legitimado por ser considerado, do ponto de vista epistemológico, de ordem superior. Essa minha descrição do que faz a escola, sobre a que se dedica a escola, já demarca meu desconforto com algumas posições pedagógicas que tomam um tipo particular de conhecimento como o conhecimento, que transformam uma hierarquia que é da ordem do social em uma hierarquia epistemológica. Meu desconforto, que não quer se alinhar com o relativismo exacerbado, advém dos estudos mais recentes que vêm se realizando, mesmo em áreas duras, como a área da matemática. Quando nós estamos questionando a existência de uma só matemática, como nós estamos pondo em questão essa verdade, esse enunciado que todos nós que circulam em diferentes esferas da nossa sociedade. E nós ensinamos matemática para aplicar na vida, para aplicar no trabalho. Isso hoje está na ordem do dia das discussões contemporâneas da educação matemática. Mas agora, por mais que isso me entusiasme muito, não é hora, não é isso que eu vou me deter. Meu intuito é destacar que avaliar o que o aluno já sabe acaba se constituindo em condição para que ele cresça, para que ele siga adiante na apropriação dos conhecimentos transmitidos pela escola. Ele avaliar a si mesmo, ser avaliado pelo professor, pelos colegas. No que diz respeito à avaliação da aprendizagem, penso que examinar sobre esses diferentes prismas o que o aluno aprendeu pode contribuir para seu crescimento. Crescimento intelectual e pessoal. Numa sociedade em que somos convocados a competir e seguir competindo para vencer o outro, para ser melhor que o outro, acredito que precisamos estimular em nós mesmos e em nossos alunos uma atitude de humildade que nos permita fazer uma crítica radical de nós mesmos, que permita que escutemos as críticas dos demais. Isso, no meu modo de ver, é parte de um amadurecimento pessoal importante, que vai muito além do cognitivo. O ponto a ser destacado aqui é que não se trata de avaliar o aluno em relação aos demais. Atribuo importância aos processos avaliativos, quando sua referência não é o outro, mas cada um de nós com as nossas grandezas e pequenezas. Agora nós vamos ao problema técnico da última página que chegará. Vocês veem a importância da matemática? Se as páginas não tivessem números, não viveriam. É isso que dizem, né? A matemática está em todo lugar. Eu amo essa frase. Hoje ela está absolutamente em questão. Mas vamos lá. Mas ela... É claro, e agora eu vou terminar. Estou praticamente terminando. É claro que a avaliação necessariamente precisa abarcar o trabalho docente. A questão é saber em que e como queremos, podemos, devemos ser avaliados. Serão suficientes como elementos de medição de nosso fazer pedagógico as notas dos alunos e os índices
índices de evasão e reprovação da escola, como faz o INDEP? Como não considerar as especificidades dos contextos nos quais atuamos e as grandes diferenças que existem entre eles? Como não considerar, por exemplo, as pressões que sofremos com os professores do ensino médio para que nossos alunos obtenham um bom score no Enem? Como não escutar a voz da comunidade na qual a escola está inserida e fazer dessa escuta algo que estimule o nosso pensar sobre nós mesmos como docentes? A avaliação da aprendizagem do aluno, a avaliação do ensino do professor e a avaliação institucional das equipes diretivas do próprio sistema educacional. Haverá como fazê-las sem que para isso tenhamos de nos curvar a verdade dos índices do INDEP? Haverá como avaliar a escola, as equipes diretivas e o próprio sistema educacional, enxergando-os como parte de um projeto de educação e de sociedade, claro, coletivamente construído? Haverá como criar uma atmosfera educativa que, ao invés de se servir da avaliação para estimular a competição, alimente nossas ações futuras, seja propulsora de atitudes de solidariedade? Como vocês puderam constatar, eu carrego comigo muitos questionamentos e algumas convicções. E eu finalizo a minha fala com uma dessas convicções, ditas com as palavras de Eduardo Said. O mais desencorajador é o sentimento que tem a maioria das pessoas, que não só não há alternativa, mas que este é o melhor sistema já imaginado. As desigualdades são simplesmente eliminadas do cenário. A degradação do meio ambiente e a pauperização das grandes porções da Ásia, África e América Latina são menos importantes que os lucros das corporações. O pior de tudo isso é a perda de iniciativa, diferentemente das que vocês tiveram, que poderia trazer uma mudança significativa. Não sobrou praticamente ninguém para contestar a ideia neoliberal de que as escolas, por exemplo, devem ser administradas por empresas que dão lucro. Quanto mais sofrimento social poderemos tolerar antes que a própria necessidade de mudança cause a mudança? Esta é a mais importante questão política do nosso tempo. E eu, parafraseando Said, diria que esta é possivelmente a mais importante questão educacional do nosso tempo. Muito obrigada. Pontualíssima, professora. Muito obrigada pela sua matemática. Viva matemática. Bela matemática. Também sou dessa área maravilhosa. Acho que tivemos uma bela reflexão. Essas perguntas vão com certeza ficar todos nós professores, a gente adora falar no silêncio, né? Não sei porquê. Vou esperar o pessoal dar uma acalmada para que a gente possa continuar, porque todos os momentos são bastante significativos. Essas perguntas instigantes que a professora Gelson nos faz, de como nos educamos e como educamos nossos alunos, né? Quando ela nos diz que a avaliação realmente põe em questão nós em relação a nós mesmos, quanto isso é instigante, né? Quanto isso nos é bastante importante e caro. Gostaria de relembrar que na entrada vocês deveriam ter feito a adesivagem da presença. Quem não fez poderá fazer ainda na hora da saída, que isso é importante para que vocês obtenham depois o certificado. Dando sequência ao nosso painel, nós temos a honra de contar com o professor José Pedro Boufler, que possui graduação de Estudos Sociais pelo Instituto Educacional Dom Bosco, graduação em Filosofia pelo mesmo Instituto e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado pela URGS.
é professor da Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, onde atua como docente em curso de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado. Desenvolve pesquisa no âmbito da filosofia da educação, tematizando questões com racionalidade, linguagem, conhecimento, formação, docência e aprendizagem. Autor de vários estudos que buscam aproximações entre a educação e o pensamento de Abraham, notadamente no que se refere à sua teoria de ação comunicativa e a perspectiva de um pensamento pós-metafísico. Então, depois de todas essas palavrinhas difíceis, teremos a honra de ouvir o professor José Pedro. Seja muito bem-vindo entre nós. Obrigado, boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo o convite para refletir com vocês sobre esse tema da avaliação, da emancipação. Quero dizer da satisfação de estar ali ao lado da professora Gelsa, minha amiga, professor Hermes, com quem já tivemos a oportunidade de conversar longamente desde ontem. E começaria dizendo o seguinte: vocês devem ter observado que a turma que falou ontem à noite possivelmente não leu os mesmos, se leu, não se pautou nos mesmos autores da turma que falou de manhã. Não é isso? Tem diferenças. Né? Os autores que a minha amiga Gelsa trouxe são autores e referências importantes, não serão os mesmos que eu, dos quais eu vou me valer para pensar o mesmo tema. Então, com isso eu estou antecipadamente dizendo que vocês vão ter a impressão de que daqui a pouco Gelsa e eu, esses dois lá na frente vão se pegar, né? A coisa não vai terminar bem. Mas eu quero dizer o seguinte: a gente pode começar de caminhos diferentes, tá? E o fato de trilharmos caminhos diferentes não significa que vamos chegar no mesmo lugar, né? E fazer, digamos assim, um compromisso conjunto para que, a exemplo das professoras de Juí, cuidemos bem das nossas escolas e da educação, né?